Demore explica se Xandão errou ou acertou em decisão sobre sigilo de fonte. Vamos lá. Ô, Demore, vou falar sobre algo que tá dando uma polêmica bizarra, mas que ainda, na verdade, se tem poucas informações, né? Que é a crítica ao STF por uma suposta quebra de sigilo aí de um jornalista que está envolvido em ameaças ao STF e tudo mais. Então tá aqui, né? A Globo, Folha e Estadão criticam o STF por quebra de sigilo da fonte. Os três jornais publicaram editoriais em 13 de agosto, hoje, reprovando decisão do Judiciário que permitiu revelar fonte de informação para jornalista do Maranhão. Os três jornais de maior circulação impressa no Brasil criticaram o Supremo Tribunal Federal em seus editoriais de hoje. A crítica é motivada pela decisão do Xandão de determinar busca e apreensão contra Raimundo Soares Cutrim, no Maranhão. Cutrim é ex-secretário estadual de Assuntos Legislativos do Maranhão e, de acordo com a Polícia Federal, fonte do jornalista Luiz Pablo, responsável pelo blog do Luiz Pablo e alvo de operação realizada há 5 meses atrás. A Folha de São Paulo, Estado e o Globo citam o inciso 14 do artigo 5º da Constituição. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse dispositivo da Constituição de 1938 garante a jornalistas e advogados, entre outros profissionais, resguardar o sigilo da fonte, ou seja, a justiça não pode atuar para revelar a origem de uma informação. Esse direito do inciso 14 no artigo 5º da Constituição garante, por exemplo, que alguém procure um veículo jornalístico de forma reservada para apresentar apresentar dados de forma sigilosa, com a garantia de que seu nome não será revelado. Ao violar o sigilo da fonte, a justiça comete uma infração constitucional. E também aconteceu com o Ágora da Geopolítica. Eita, nós. Caraca, que absurdo. André está podendo gravar vídeo, mas não pode fazer lives até a revisão da punição. Furando a bolha. Mas a André, eu tinha visto que foi por conta da reprodução do debate do Tarcísio e do Haddad, né? Não pode mesmo, cara. Não pode mesmo. Eu não tô jogando a culpa na Andréia, tá? Eu acho um absurdo não poder reproduzir debate, porque essas emissoras são públicas. Mas a gente nem exibiu aqui por conta disso. Cria um ambiente em que menos pessoas terão interesse em repassar informações para a mídia jornalística. Moraes disse que o Estado de São Paulo chamou o caso de ataque à liberdade de imprensa, tá? A Folha de São Paulo afirmou que a decisão de Moraes afronta a liberdade de imprensa, e o Globo também fala o seguinte, tá? O Globo fala que a violação de sigilo da fonte pela Polícia Federal é inconstitucional e abre um precedente perigoso. Também questionou por que o processo está no Supremo e disse que o inquérito das fake news já deveria ter sido encerrado. Ô Demore, o que você acha dessa situação, né, dessa polêmica que está rolando em relação à suposta quebra do sigilo da fonte? Como a gente estava falando aqui em off, tem muita opinião sobre esse caso, mas não há nenhum inquérito ainda, não acesso ao inquérito. Não existe esse acesso. Não. Eu acho curioso como as pessoas, né, cara, até jornalistas experientes aí, eu vi a Malu Gaspar e quase tem um chilique ao vivo, né? Meu Deus do céu, o sigilo da fonte. Mas você não viu o inquérito, você não sabe o que tem na investigação, caralho, bicho. Assim, o que é que se tem de concreto? Um jornalista, ou que pelo menos se apresenta assim, e eu tenho a tendência, Alder, o cara que se apresenta como jornalista e opera como jornalista tá? Na minha opinião. Tem gente que acha que tem que ter diploma, formação universitária e tal, eu sou muito mais liberal em relação a isso, porque eu acho que o direito à informação... Eu acho que talvez seja um dos poucos pontos que eu discordo aí do Helder e do Leandro. Não acho que as empresas jornalísticas têm que contratar só diplomados, mas eu acho importante o diploma de jornalismo, sim. Tá, eu acho importante todos os diplomas. Eu acho importante você ter formação. Se você quer ser jornalista, faça a faculdade de jornalismo. Ah, mas as faculdades são um lixo. Então a gente tem que melhorar as faculdades. Então a gente tem que... Você que é profissional, que já tá na área, vá dar aula. Vá dar aula. Eu acho que tem que ter faculdade de jornalismo, sim. Mas eu sou liberal, assim, eu acho que as empresas podem contratar sociólogo, podem contratar antropólogo. É isso aí. Sim, mas achei a punição forte demais. Ah, cara,
O YouTube aqui. Você não tem ideia, ô Paulo Ricardo, o quanto eu sou paranoico com isso aqui na Folha TV e em todos os canais que eu trabalho, tá? Tem coisa que eu não mostro. Eu não mostro. Eu sou talvez liberal, mas que tenha mais critérios para definir alguém como jornalista, sim. Sim. É que, na verdade, o que eu falo das pessoas que eu acho que a faculdade tem que ser obrigatória, não é que eu acho que a faculdade define quem é jornalista. Você pode fazer faculdade de jornalismo e ir trabalhar como consultor do mercado financeiro. Não precisa ter uma formação retilínea nesse aspecto. Mas eu sou contra esse discurso assim que não, pode contratar todo mundo, a formação não importa muito. Não, eu acho que a informação importa sim. Eu acho que a pessoa precisa estudar. A faculdade é como um treinamento para desenvolver uma função. Não é exatamente isso, mas é um pouco isso também. É um pouco isso também. Você tem que formar para a função e a faculdade é o espaço, gente. Eu acho muito importante dentro das faculdades, uma coisa que geralmente os profissionais do mercado não gostam muito, mas eu acho que faculdade é importante para você pensar teoria. E a gente precisa entrar no mercado com teorias na cabeça. A faculdade mais útil que eu fiz na minha vida não foi a de jornalismo. Com todo respeito aos meus professores de jornalismo, foram excelentes. Mas a faculdade mais importante que eu fiz na vida foi filosofia. A filosofia me dá embasamento para abrir microfone aqui e conversar com vocês a respeito do que está acontecendo. A filosofia me deu embasamento para eu refletir a respeito dos fatos e fazer as conexões. E é uma faculdade teórica. A universidade é muito importante para isso. A gente tem que estudar teoria. Ah, mas é muito abstrato e tal, mas é a partir do abstrato que você tem uma conduta ética dentro da função. É a partir do abstrato que você entende o prático. Essa é a minha questão. Eu não sou tão liberal assim, não. Acho que tem que estudar o que você quer trabalhar. Então, né, cara, a gente não pode ficar cobrando carimbo do cara que quer informar, né? Enfim. E aí, bicho? Só que esse cara, pelas informações, aí sim, temos informações concretas, preliminares, que foram publicadas pela Daniela Lima, pelo Carlos Madeiro, ambos no UOL, e também trazidas à tona pelo Otávio Guedes. Boa, Marta. De que há um grupo criminoso no Maranhão, inclusive de um cidadão que até já foi aliado do Flávio Dino, mas é aqueles caras assim que foi aliado até da mãe do Badanha, né? O cara vai pulando de galho em galho conforme interessa para ele sobre quem é do poder lá e tal. Esse cara pesa contra ele, inclusive, uma condenação por assassinato, tá? E esse jornalista... Né? Não, o jornalista, o cara que seria a fonte, que seria o mandante dessa história toda. Uhum. Porque essa fonte não é uma fonte assim que foi lá, descobriu um negócio e está interessado no interesse público. Não, é uma fonte complicada. E fonte a gente sabe, muitas vezes fonte é complicada mesmo. A gente recebe informação, às vezes, de pessoas que, assim, você não sentaria, você não negociaria um Fiat Uno com a pessoa, mas a pessoa tem uma informação de interesse público que é verificável, você recepciona aquilo, apura, trabalha em cima da informação e filtra aquilo que interessa de interesse público e publica a informação. É assim que é. Fonte, gente, não é... Você não fica buscando fonte em convento, né? Até porque em convento também tem gente que faz as suas diabruras, né? Então, assim, fonte é complicado. Mas esse cara não é assim uma fonte que procurou um jornalista. O que é que a gente tem de informação preliminar que vem da investigação da Polícia Federal? Que tem um grupo criminoso que é comandado por esse cara, que seria a fonte, e ele teria obtido essas imagens do Dino usando carros do TJ do Maranhão. Até onde se entendeu, não há nenhuma ilegalidade nisso. O ministro viaja, pode usar carros do TJ do estado onde ele está, inclusive a segurança do estado. Vai fazer o que o ministro? Vai viajar de carro? O cara vai até o Maranhão com o carro do STF? Não, ele vai de avião, ele chega lá e a segurança dele é garantida pelo Estado brasileiro através do Tribunal de Justiça local. Publicaram isso no blog desse cara, inclusive imagens, parece, da família do Dino, da esposa, dos filhos e tal. Qual o interesse público nisso? Helder, zero. Então você já não defende o interesse público, nenhum interesse público nisso. Então a investigação preliminar dá conta que, inclusive, esse jornalista recebeu um pagamento de R$100 mil, uma transferência de um dos caras desse grupo que está sendo investigado. Beleza? Recebeu essa grana. O cara, o jornalista, se defendeu dizendo que é um empréstimo. Então, está tudo em aberto ainda. Não, quem está se jogando em cima dessa granada, e aí, obrigado, cara, Marcão. Assim, ó, a gente conhece... 151, primeiro, gente. Só para deixar claro para a galera que é o seguinte. Tem uma impressão, quando publica na imprensa, as coisas, principalmente quando se trata do Alexandre de Moraes,
do Flávio Dino e do Gilmar Mendes. É os três que as notícias tendem a caminhar mais para esse lado. Quando você lê a manchete, parece que o cara acordou um dia de ressaca, de mau humor, foi tomar café, o café estava frio, foi tomar banho, a água não esquentou, e ficou puto e abriu o computador e mandou prender alguém. Então vamos lá, gente, para a gente seguir a ordem das coisas. Isso é uma investigação da Polícia Federal que investigou este grupo criminoso. A conclusão preliminar da Polícia Federal é que há indícios de crime, que este jornalista é partícipe do grupo, tá? Isso é Polícia Federal falando. E a Polícia Federal foi até o Ministério Público Federal, no caso a PGR, que é a titular da ação penal, bateu na porta e falou: oi, senhor PGR, tudo bem? A gente está investigando uma galera aqui, já tem indícios muito fortes de que eles são os criminosos, só que a gente precisa investigar mais. Então eu vou pedir para você analisar essas cautelares, busca e apreensão, prisão preventiva, pegar celular, essas coisas todas que a gente conhece. A PGR falou: muito bem, deixa eu ver as suas provas, os seus elementos que você tem aí. A PGR leu e falou: concordo, a sua investigação está muito boa, não vou nem pedir mais informações. Parece mesmo que essa gente está fazendo coisa errada. Vocês querem continuar investigando? Eu vou pedir para o juiz que ele autorize as cautelares. E assim foi feito. Então partiu da Polícia Federal com a anuência da PGR e a autorização do juiz. Por que eu estou falando isso, Helder, que é tão básico para quem acompanha esse mundo judicial? Porque parece, pela maneira como se fala, que o Xandão acabou com a liberdade de imprensa no Brasil. Tem gente no chilique aí, me desculpa, não é só a Malu Gaspar, vários outros jornalistas aí, você abre o Twitter, os paladinos da imprensa apareceram. Então, vamos deixar bem claro, Helder, ninguém sabe. E engraçado, ninguém né? sabe. Na direita, todo mundo virou defensor da liberdade da imprensa dia para noite. Sim, e na esquerda é o bom token para você dizer que você defende, mesmo que seja alguém contra o Flávio Dino. É um casinho token, né? Não, eu vou defender esse jornalista aqui, um coitadinho lá do Maranhão, mesmo que ele esteja em cima do Dino, mas ele tem o direito, então vejam como eu sou isento, porque até, não, cara, ninguém conhece o inquérito é sigiloso. E aí, para terminar, aquilo que a gente falou no offline, né? Aí, claro, tem toda a questão do inquérito das fake news, que eu já falei 1000 vezes que esse inquérito já tinha ter acabado e tal. Aí mistura um monte de outra coisa, mas assim, não é o caso. O caso em si poderia rodar em outro inquérito que não fosse das fake news. Poderia rodar. E aí, vamos lá. Como costuma funcionar o modo de trabalhar do ministro Alexandre de Moraes? Ele dá autorização para algumas cautelares, para outras não é todas que autoriza. As que autoriza, geralmente, ele demora um certo tempo para levantar o sigilo das peças, até porque muitas vezes a Polícia Federal ou o Ministério Público pedem para que não se faça isso, porque a investigação está em andamento. Hoje eu vi jornalista, gente, cara, parece que vocês não trabalham com esse negócio, é tão óbvio. Passou 24 horas e ainda não liberaram o sigilo da investigação, não sei o quê. Não tem prazo para liberar isso. Se os caras estão investigando, o cara vai liberar o quê? O cara vai liberar o acesso da investigação que ele está fazendo? Que pedido estúpido, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes toma porrada, é criticado, e depois libera o sigilo, e você vai ver lá, os caras estão assim, tipo assim, metendo louco, fazendo um negócio muito pior do que você imaginava. Então eu sugiro que a galera que está muito na defesa aí, dê uma acalmada, e aí, Eldio, quando liberar o sigilo das peças, a gente vai poder ler, e a gente vai poder olhar, e se eventualmente for um absurdo, e a gente vir que o cara mandou quebrar sigilo de um jornalista para identificar a fonte, puramente isso, e que não há nenhum indício de que o jornalista participe desse grupo criminoso, aí a gente volta aqui e senta o pau. Por enquanto não tem condição de fazer isso, porque não conhecemos a investigação. Simples assim. Mas é o que você falou, né? Quando vem desses nomes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, principalmente, cria-se um sensacionalismo antes mesmo de ter todas as informações em mãos. Exatamente. A gente vê as manifestações assim, cara, a galera tem tantas certezas sobre as incertezas da vida, cara. Você não tem acesso à investigação. Espera, vamos ver. E muito possivelmente a investigação não vai ter sigilo liberado tão cedo. O que vai ter sigilo liberado talvez seja, por exemplo, os pedidos da PGR. Então, ou talvez os pedidos da Polícia Federal.
Então lá a gente vai ver uma parte dos argumentos a Polícia Federal, o que ela tem que fazer? A Polícia Federal, ela faz a investigação e enquanto... Obrigado, querido Visão Caleidoscópio, contribuindo aí a internet de vozes da identidade e transformou todo rancoroso e especialista em algo que ele não conhece, não leu ou só se informa pelo WhatsApp, verdade. Marcos Rodas, esse inquérito das fake news é a trucada da extrema-direita. Cara, eu não acho trucada. Eu discordo um pouco dos meninos nesse aspecto. Eu acho que inquérito precisa acabar uma hora. Mas assim, o problema é que a organização criminosa do Bolsonaro continuou, né, gente? Se tivesse sido todo mundo preso, os caras fugiram do país, gente. Essa é a principal discordância que eu tenho do Helder e do Demore em cima disso, tá? Eu não acho que tem que... Eu acho que dá pano na manga, assim, pra acusarem o Xandão de fazer um estado policial, mas desculpa, gente. Ele tá defendendo a democracia. A investigação está em andamento, se ela chegou num ponto que ela não consegue mais avançar, ela pede as tais cautelares. Hoje em dia é pegar celular e quebrar a nuvem do iCloud, essas coisas, Zap, essas coisas que a gente já sabe. O que a Polícia Federal tem que fazer? A primeira coisa, veja como o sistema ele é mais complexo do que Xandão acordou puto da cara e mandou prender o jornalista. A Polícia Federal, primeiro, ela precisa convencer o Ministério Público. Ela precisa convencer, porque se a Polícia Federal chega com argumentos fracos no Ministério Público, se é um Ministério Público independente, que diferentemente lá do Deltan, daqueles caras que era tudo uma parceria só, mas se há uma independência funcional, o Ministério Público pode olhar para a polícia e falar, não estou convencido, não vou encaminhar um pedido para o juiz. E pode pedir mais diligências, por exemplo. Pode investigar ele próprio, o Ministério Público também. E depois o Ministério Público, convencido pela PF, precisa convencer o juiz. Então, a peça que chega na mesa do juiz, ela precisa estar muito bem amarrada. O juiz, que seja o Alexandre ou qualquer outro juiz de qualquer comarca, porque é assim que funciona no Brasil inteiro, ele precisa ler os pedidos de cautelares e ser convencido de que ele vai assinar uma medida de força, de exceção, que é muito complicada, que é você afastar o sigilo telefônico de uma pessoa, por exemplo. Você afastar o sigilo bancário de uma pessoa. O juiz sabe o peso da decisão que tem, não é? Isso não é qualquer decisão. Se o juiz erra nessa decisão, depois vai ser muito ruim para ele em termos de carreira e tudo, porque ele pode detonar um inocente. Então, há um caminho da informação, Helder. Assim, não é que assim como as pessoas assim estão muito emocionadas com isso, né? Vamos com calma. E é o momento também, né? O momento, eleição e STF também é um tema que acaba gerando bastante polêmica e sensacionalismo. Eu estava vendo a entrevista do Marco Antônio Superman, o Superman da Shopee, que é candidato a senador lá em Minas Gerais. Ele foi perguntar sobre o orçamento de Minas Gerais. Acho que é o William Travasso que estava entrevistando ele. Ele responde, não, tirando gadinho, é uma sabatina sobre Senado ou sobre o governo de Minas Gerais? Porque, na verdade, nós estamos nos unindo para combater o STF. Então, há também, né, uma tentativa nessas candidaturas que são importadas de outros estados, porque o Superman nem é de lá, ele é daqui de São Paulo, assim como o Marcelo Brigadeiro não é de Santa Catarina, é do Rio de Janeiro, com a intenção de fazer uma campanha nacional que fortaleça esse discurso de ataque ao STF. A intenção é clara, é formar maioria no Senado para atacar o STF e, eventualmente, até empichar um dos ministros ou mais. Né? No caso, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, com certeza, eles vão partir para cima se conseguir formar essa bancada enorme que eles pretendem jogando. O Marco Antônio para Minas, não sei quem para Santa Catarina, o Carluxo para Santa Catarina. Eu citei o Brigadeiro aqui, mas o Brigadeiro disputa governo, né? É outro papo. E tem muita gente também na imprensa que tem um pouco essa jogada, sabe? Tipo assim, cara, tem que de vez em quando dar uma marretada no Xandão para mostrar que é independente. Sim. Então, esse caso é um caso fácil de bater no Xandão, porque pega um blogueirinho lá que ninguém conhece. Assim, sabe? Vamos supor, tá? Vamos supor que esse cara tenha cometido algumas coisas que perpassam a ética da profissão e que o sigilo de fonte não vai lhe proteger, tá? Que seja uma coisa que tangencie, por exemplo, o que fez o Alan dos Santos. O que o Alan dos Santos fez, que foi um grande problema para ele na época, entre tantas coisas, né? Ele divulgou num grupo de WhatsApp ou de Telegram, não lembro, o celular do pessoal do Alexandre de Moraes, o endereço dele e o endereço dos vizinhos.
tá? E isso, obviamente, levou os vizinhos, o ministro, a família a riscos. Isso foi uma das coisas graves que o Alan dos Santos fez na época, aquele cara, o gengivão, né, do Terça Livre. Isso é protegido. Ah, não, mas eu só divulguei uma informação, não sei o quê. Não, essa informação tem interesse público? Você divulgar endereço da casa do ministro Supremo? Não, eu até brinquei. O cara não mora nos Estados Unidos, eu falei pra ele um dia, ele me mandou um negócio no Twitter. Nunca falam comigo essa gente, né? Acho que eles têm medo de tomar porrada, não sei. Ficaram lá, daí um dia mandou. Eu falei, fala o seguinte, cara, você não tá nos Estados Unidos? Divulga o endereço da casa do ministro da Suprema Corte aí, quero ver o que vai acontecer. Se em 3 minutos não tem uns 5 caras do FBI derrubando a sua porta. Força Delta. Faz. Eles não fazem, porque eles sabem que tá fudido se fizer isso. Cara, se ele faz isso nos Estados Unidos, tá fudido. Muito mais do que no Brasil. Muito. Os caras derrubam ele com a boca no chão. O cara não consegue nem falar. Vão arrastar ele com algema, pegar igual o frango por trás, assim, pelas calças, e jogar de cabeça dentro do camburão. E vamos supor agora que esse jornalista do Maranhão tenha feito coisas, não necessariamente essa, mas muitas já sabemos. O cara publicou, por exemplo, sei lá, imagens da família do ministro passeando por Maceió, por uma praia e tal. Isso tem interesse público? Não. Isso pode colocar a família do ministro em risco? Pode. Por que ninguém defendeu dessa imprensa meio isentinha, meio limpinha? Por que ninguém defendeu o Alan dos Santos? Porque o Alan dos Santos era um cara nacionalmente conhecido como um cascateiro. E esse cara do Maranhão, não. Ele... E não só isso. Complementando o que o Demore tá falando, tá? O Alan dos Santos atacou jornalistas da Folha e do Estadão. Constança Rezende, que gosta do trabalho dela, mas, enfim, da mídia hegemônica. Aliás, atacou a Constança na Folha e no Estadão. E a Patrícia Campos Mello. Então tem um corporativismo, sim. O cara do Maranhão atacou o Flávio Dino, não atacou a imprensa tradicional. O Alan atacou. Não é muito diferente do que o Alan dos Santos faz, não, Lucas. Você tá certo. Mas vocês entendem a diferença? O bolsonarismo ele ficou muito tempo alvo da imprensa tradicional porque eles atacaram jornalistas da mídia tradicional. Pode passar como um jornalista independente lá do Maranhão, que tá lá na guerrilha, que tá sendo perseguido. Então é um caso meio Tolkienzinho para bater no Xandão, sabe? E de novo, Helder, se vier depois as peças da Polícia Federal e do Ministério Público e tal, e a gente olhar ali e falar, cara, não tinha elemento suficiente para você pegar celular de jornalista, beleza. Por enquanto, ninguém sabe. Então, calma lá. Exatamente. E lembrando aí, galera que conhece, né, blogs regionais, assim, vou te falar que não dá, mesmo sendo jornalista, para botar a mão no fogo automaticamente, porque esses blogs, eles são recheados de interesse político, minha gente. Tem. Não é só no Maranhão, tá? Blog regional de todo o Brasil, interior, de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso. Muitos desses blogs, muitos, tá? Muitos, eles são inclusive financiados com grana de político, claro, para fazer uma agenda favorável a certos grupos. Não estou falando que é o caso desse blog específico, mas o que tem de blog se vende como independente e está fazendo joguinho para um político regional, não é pouca coisa não. Vocês sabem disso. É normal isso daí. Você sabe, né, nesse fenômeno. Esse é um fenômeno parecido como o que acontecia no passado, o Demore, que era do colunista do jornal regional. O cara que tinha um contatozinho ali com o cara do MDB, com o cara do PFL na época tal, e fazia as matérias meio favoráveis. Era esse cara. Hoje ele é o blogueiro, né? Ele foi pro digital. Às vezes até o mesmo cara. Que soube se reposicionar no digital. Então, muito cuidado, tá? Assim, com essa pauta específica. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix.
folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!